Você tá lá trabalhando todo dia, cumprindo com as suas obrigações, quando de repente sofre um acidente de trabalho. Ou então você tá lá há anos naquela empresa, em condições que prejudicam sua saúde, até que seu corpo não aguenta mais e você adoece. Será que você pode perder seu emprego em um cenário como esses? Se você ainda não me conhece, meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. E se você quer ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje, eu vou te levar por um guia completo sobre um direito muito importante para quem se acidente ou adoece por causa do trabalho. A estabilidade no emprego. Aqui você vai entender exatamente o que é essa estabilidade, as condições para tê-la, a sua duração e o que fazer quando essa estabilidade não é respeitada pela empresa. Em primeiro lugar, estabilidade no emprego é uma garantia que você tem de não ser demitido sem justa causa por um certo período, especialmente depois de passar por um acidente de trabalho ou uma doença que você adquiriu por causa do seu trabalho. Aí muita atenção. Essa proteção só será aplicada em casos de demissão sem justa causa, tá certo? Se você cometer alguma falta grave, fizer algo de errado, mesmo com estabilidade, a empresa pode te mandar embora por justa causa. Essa garantia vem da Lei 8.213 de 1991 e te protege nesse momento de fragilidade. Existem outros tipos de garantia de emprego, como aquela da gestante, dos membros da CIPA e dos representantes de sindicatos. Mas hoje vamos focar na estabilidade de quem se acidenta ou adoece por causa do trabalho. Mas por que essa estabilidade é tão importante? Imagina só, você está lá dando o seu melhor na empresa, quando sem querer sofre um acidente. Além de ter que lidar com a recuperação que já é difícil por si só, você ainda ia ter que se preocupar em perder seu emprego? Seria injusto, né? E é por isso que existe a estabilidade. Ela é como um escudo que te protege, garantindo que você tenha tempo e tranquilidade para se recuperar sem ter que se preocupar com as contas batendo na porta porque perdeu seu ganha-pão. E não é só isso. Essa estabilidade mostra o compromisso da empresa com a saúde e o bem-estar dos seus funcionários. Ela é um lembrete de que o trabalho é importante, mas a saúde do trabalhador vem sempre em primeiro lugar. Agora, muita atenção, tem um ponto-chave aqui. Não é qualquer situação que dá direito a essa estabilidade. A regra geral diz que para você ter essa estabilidade, precisa preencher 3 condições. Precisa atender a todas as condições para ter esse direito. A primeira condição é sofrer um acidente de trabalho ou uma situação equiparada a acidente de trabalho. Exemplos de situação equiparada a acidente de trabalho são os acidentes de trajeto e as doenças ocupacionais. Segundo a lei, um acidente de trabalho é definido como qualquer lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Acontece durante o exercício do trabalho a serviço da empresa, ou mesmo no trajeto entre a casa e o trabalho, se algo ocorrer que esteja ligado às suas funções. Até aí tudo bem. Se você sofrer um acidente de trabalho ou qualquer situação equiparada, já preenche a primeira condição. Ivan, quer dizer que se o meu acidente ou minha doença não foi por causa do trabalho, eu posso ser demitido? Olha, para responder essa pergunta, eu vou deixar um vídeo aqui na tela para você assistir. Lá a gente fala sobre a demissão discriminatória e talvez sua situação possa se enquadrar aí, tá bom? Agora seguindo aqui, a segunda condição já é mais delicada, que é esse problema te levar para o INSS, ou seja, você precisa ter ficado mais de 15 dias de atestado. Se o acidente te deixou só 15 dias de atestado, já não vai ter esse direito. Pelo menos não de acordo com essa regra geral. A terceira e última condição é lá no INSS você receber um tipo específico de benefício, o benefício de espécie 91. Vamos entender aqui como funciona isso. Quando você se afasta pelo INSS, eles podem te dar 2 tipos de benefício. Um benefício comum, que tem o código 31, e o benefício acidentário, que tem o código 91. O código 31 é para quem se afasta por um motivo que não está ligado ao trabalho, como por exemplo, se acidentar no feriado, se machucar no trânsito, ou então quando tiver de férias, ou qualquer coisa desse tipo. O código 91 será para quem se machuca ou adoece por causa do trabalho. Ivan, e quem é que vai decidir qual benefício eu recebo? O INSS, de acordo com o seu caso. Tem algumas coisas que você pode fazer para aumentar as chances de receber esse benefício
E daqui a pouco eu vou te mostrar. Mas voltando aqui, são 3 condições para ter a estabilidade. Se acidentar, o acidente te deixar mais de 15 dias de atestado e você receber o benefício 91 no INSS. Essa é a regra geral. Essa regra geral dá margem para um grande problema, uma grande injustiça. Na verdade, o que acontece quando o funcionário não consegue se afastar pelo INSS por algum erro, ou então quando o INSS coloca o benefício 31, quando deveria ter colocado o código 91. Essa é uma brecha grande na lei, que leva muitas empresas a demitir seus funcionários injustamente. E de tanto isso acontecer, tantas pessoas processarem as empresas em situações como essa, o Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância trabalhista, interpretou essa lei de forma diferente. Para o TST, realmente a regra é essa, que você tem estabilidade quando se acidenta e consegue o benefício 91 no INSS. Mas se você não tiver recebido esse benefício, mas estiver doente com uma doença causada pelo trabalho, você pode recorrer à justiça. Na justiça, você vai passar por uma nova perícia, dessa vez com um médico da confiança do juiz. Esse médico vai avaliar se a sua condição tem alguma coisa a ver com o trabalho. Se ele constatar que sim, então você vai ter direito à estabilidade. Daqui a pouco você vai entender direitinho os direitos que você terá nesse caso. Antes, vamos resumir tudo aqui para não ter perigo de ninguém ter ficado com dúvida. Você vai ter estabilidade quando sofrer um acidente de trabalho ou uma situação equiparada. Essa situação te leva para o INSS e lá você recebe o benefício de código 91. Agora, se você não conseguiu o benefício 91, mas tem uma doença causada pelo trabalho, mesmo sem ter essa última condição, você pode ir para a justiça e conseguir estabilidade. Para isso, vai precisar passar por uma nova perícia, para confirmar que a doença está ligada ao trabalho. Tudo certo até agora? Se teve qualquer dúvida até agora, pausa o vídeo e já deixa aqui suas dúvidas nos comentários, que eu mesmo vou te responder, tá bom? Tem um documento que vai te ajudar muito na hora de conseguir o benefício 91 lá no INSS. Esse documento é a Comunicação de Acidente de Trabalho, ou simplesmente CAT. Ela é o documento oficial para registrar o acidente de trabalho ou a doença ocupacional e deve ser emitido pela empresa. Mas você mesmo ou seus dependentes também podem emitir em caso de omissão por parte da empresa. O que eu recomendo que você faça, caso a empresa não abra CAT, é que você vá até o Sereste mais próximo de você, leve toda a sua documentação médica e peça ajuda com a emissão da CAT. Você também pode fazer isso no seu sindicato, caso o Sereste não ajude. Além de ter a CAT, é muito importante ter uma documentação médica objetiva e clara. No dia da perícia, você só precisa levar os documentos relacionados ao problema que você teve ali no trabalho. Não levar um monte de coisa que não tem relação, que isso só vai te prejudicar. O mais importante é ali o seu atestado, bem objetivo, só dizendo o tempo de afastamento e o código da CID e um relatório, explicando ali o atestado e por que o seu médico entende que aquele tempo de afastamento é importante. Com isso aí, você já consegue muita coisa. Dependendo do caso, talvez seja importante levar suas receitas médicas, principalmente se os remédios que você toma causam efeitos colaterais que impedem que você trabalhe. Outra coisa que pode ser interessante é ter o seu prontuário, tá bom? Com isso aí, você não vai ter problemas na perícia. Certo, Ivan? E se eu conseguir estabilidade, por quanto tempo eu vou ter essa proteção? Você vai ficar com essa proteção durante todo o seu afastamento pelo INSS e por pelo menos 12 meses depois da sua alta. Isso daqui, inclusive, gera muita dúvida para uma situação de uma doença que não tem cura. Abre margem para uma situação de estabilidade vitalícia. É uma situação mais delicada e precisa ser analisada em cada caso. Mas tem muita discussão. Alguns tribunais veem de um jeito e outros de outro jeito, tá bom? Mas e se mesmo assim você se encontrar na infeliz situação de ser demitido durante esse período de estabilidade? O que você pode fazer? E quais compensações você tem direito? Se você for demitido durante o seu período de estabilidade, a primeira coisa a se fazer é procurar um advogado especialista em direito do trabalho. Essa demissão pode ser considerada indevida e você tem o direito de ser reintegrado ao seu emprego ou, dependendo do caso, receber uma indenização que compensa esse período de estabilidade não respeitado. A lei é clara quanto às indenizações e compensações devidas ao trabalhador que tem seus direitos violados. Se a reintegração ao emprego não for possível ou desejada, você pode ter direito a uma indenização que inclui os salários e benefícios que você recebia durante o período de estabilidade. Além disso, dependendo da gravidade da violação dos seus direitos, você pode ter direito a danos morais. Vamos entender como isso funciona na prática. A lei diz que a reintegração só se aplica até que complete os 12 meses de estabilidade. Imagina o exemplo do Carlos, que se acidentou, ficou 3 meses afastado pelo INSS
INSS e voltou para o trabalho. Ele trabalhou mais 6 meses e foi demitido, quando ainda faltavam mais 6 meses de estabilidade. Ele entrou com uma ação e 1 ano depois o juiz mandou a empresa reintegrar ele. Você concorda que o tempo de estabilidade já passou? Nesse caso, a empresa não tem que reintegrar ele. O que ela tem que fazer é pagar os 6 meses de estabilidade, ou seja, pagar os salários e benefícios desses 6 meses, como se o Carlos tivesse trabalhado durante todo esse tempo. Inclusive, é bem comum aqui no escritório o cliente ser demitido e não querer voltar. Nesses casos também é possível exigir só a indenização, no lugar de pedir o retorno ao trabalho, mas vai depender de cada caso. Deu para entender direitinho? Como você vai entrar com a ação pedindo sua reintegração ou a indenização pelo período de estabilidade, nesse mesmo processo você pode aproveitar para exigir as outras indenizações que pode receber, dependendo das consequências do seu acidente. Ivan, que indenizações são essas? Olha, para te responder isso, eu recomendo a seguir que você confira esse vídeo aqui, sobre as 7 indenizações que você pode receber. Mas antes de ir, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.